O cliente não quer ficar entrando no sistema, gerando relatório, fazendo um gráfico, dando 3 pulinhos lá para poder tomar cada decisão. A logística, geralmente, se tem de 10 a 14 fornecedores para você conseguir movimentar uma carga. Tá fácil agora trabalhar em transporte logístico. A melhor forma de reduzir o ceticismo é testa, vai lá, faz. Oi pessoal, estamos aqui novamente com o nosso Traçando Rotas com Daniel Eli, esse que vos fala. Sou vice-presidente executivo da Randon Corp, CEO da Hands, e vamos para mais um episódio. E hoje vai ser um episódio um pouco diferente. Eu até vou sugerir que quem vai assistir esse episódio também assista o anterior, onde nós falamos da Adiante, que é uma das soluções da nossa plataforma Hands, para alocação e gestão de frotas, mas hoje eu vou matar a minha curiosidade também. Nós vamos entrar um pouco mais nos bastidores de toda essa parte de tecnologia, de telemetria, de como se conecta todas essas informações para gerar valor para o nosso cliente, para você, embarcador, que trabalha com transporte, até mesmo para você que está ali, dirigindo o caminhão. Para isso, eu tenho duas pessoas especiais aqui. Primeiramente, deixa eu apresentar aqui o Daniel Machado, que é o nosso COO da Adiante. Ele vai também contar um pouco desses bastidores. Obrigado, Daniel, pela tua presença, pela tua participação. Mas nós também estamos aqui com a nossa turma da Mercedes, que é um parceiro nosso no desenvolvimento de toda essa tecnologia que está por trás, Daniel, do que a gente chama de torre de controle. Exatamente. Que é essa solução, que a gente entrega para o nosso cliente poder fazer uma melhor gestão da sua frota. A gente nem fala mais em locação, a gente fala mais em gestão. Então nós estamos aqui com Walter Vieira de Lima e Silva. É isso. Tá correto? Tá correto, Daniel. É o gerente de soluções digitais, da Mercedes. Pega toda essa parte, além das soluções digitais, de engenharia de peças. Certo, isso aí. Então acho que temos bastante coisa, Walter, para conversar. E eu quero começar por ti, tá, Walter? No outro episódio, quando a gente falou de toda essa solução nova, nós falamos bastante da Adiante. Eu já dei uma provocada lá, mas o pessoal não soube, talvez, trazer os detalhes que eu acho que vocês dois vão poder trazer, que é a minha curiosidade, Cada um desses equipamentos aqui, seja o caminhão, seja a carreta, seja o fora de estrada, ele vai ter lá um dispositivo de telemetria que vai medir, vai trazer dados e vai enviar isso para algum lugar, e nesse lugar pode ser uma torre de controle, etc. Tu vai gerar, a partir disso, o quê? Mas o que a pergunta anterior é como tu conecta diferentes telemetrias. Então tu vai ter na carreta diferentes marcas de carreta, tem a da Mercedes também nos caminhões. Eu queria entender como é que a Mercedes trabalha toda essa parte da telemetria, de buscar essas informações e entrega isso para o seu cliente, ou entrega isso para uma Adiante, para uma torre de controle. Qual é a mágica que está por trás de tudo isso? Legal, Daniel. Então, primeiramente, eu queria dizer que é uma honra estar aqui no Traçando Rotas com vocês. Agradeço muito o convite e saudar. Nós agradecemos a tua presença aqui. E aproveitar para saudar todos os telespectadores. Como a Mercedes ela faz essa integração? Então, eu começo dizendo que isso tudo começa no coração do caminhão. A nossa telemetria, ela de fato, ela está integrada na eletrônica do caminhão. E isso faz com que a captação de dados dos sensores, que todo o trânsito das informações pela rede CAN do caminhão, ele funcione da melhor maneira, para que as informações elas trafeguem de uma maneira mais precisa e elas cheguem através da conectividade às mãos dos clientes. Então isso não é um dispositivo que tu vai lá e instala, isso já está no projeto original do caminhão. Exatamente. Quando a gente fala do Flitboard, que é uma das ferramentas... O que é o Flitboard para o nosso público entender aí?
O Flipboard, bom, eu trabalho na área de soluções digitais da Mercedes-Benz, né, e uma das ferramentas com a qual a gente leva para os clientes é o Flipboard. O Flipboard é uma ferramenta de gestão de frotas que ajuda o cliente a atuar tanto em aumentar a eficiência operacional, também na parte de segurança, né, reduzir aí os riscos de acidentes e sustentabilidade, né, reduzir emissões de carbono e tudo mais. O que ele faz? Ele pega as informações do caminhão e deixa... Ele é flexível, né? Então ele atende tanto cliente pequeno, o autônomo, clientes médios que já têm uma estrutura de gestão de frota, que pode fazer o uso das interfaces, né? Interface web, e também aquele cliente mais estruturado, como adiante, que tem toda uma equipe de TI, e ele faz o consumo das informações do Flipboard através de API. Aí ele pode até transformar essas informações, não transformar, mas ele pode reorganizar isso. Exatamente. Então vai ter clientes, né, que eles podem extrair as informações que a Mercedes disponibiliza através do Flipboard e reorganizar da maneira que melhor fizer sentido para eles. Então hoje, Daniel, todos os nossos produtos locados pela Adiante, né, que é uma das empresas, né, que fazem parte da Hands, da Mercedes, tu tem acesso a todas essas informações e joga para uma torre de controle. Como é que é isso? Explica para nós. Tá bom, vamos explicar. Primeiro, obrigado aí por esse episódio, por a oportunidade de ter nosso parceiro Mercedes aqui e esclarecer para a turma um pouco mais sobre a Adiante. E só para vocês verem, assim, falar de tecnologia não pode ser trivial para vocês, tá? Mas não é uma coisa tão trivial por um segmento que eu venho dizendo que ainda é tão carente, né? Ele é muito analógico, o setor de os nossos equipamentos, implementos, eles têm cada vez mais tecnologia. Mas como a gente transforma essa tecnologia em valor para a operação, etc., isso não é tão simples de se entender. Então esse é o episódio de hoje, né, gente? Duas feras aqui, dois especialistas, é para tentar transformar isso de uma forma mais didática para você entender o quanto isso pode gerar valor para o seu negócio, né, Daniel? Ok, exato. A gente, né, passando para a vida da pessoa física, a gente tem uma experiência já dos e-commerce, né, os Mercado Livre, Amazon, Shopee, de você monitorar a entrega que você comprou. Nós, como clientes, não aceitamos não monitorar mais. Né? Exato. Então, a gente, vendo a realidade nossa, da pessoa física, vendo a realidade do país, da complexidade geográfica, do gerenciamento de risco, e ouvindo os clientes, quando a gente concebeu Adiante, a gente entendeu que a gente tinha que nascer já pronto para o futuro da mobilidade, que já é um presente. Que, onde a conectividade, as jornadas digitais dos clientes já está presente na nossa vida pessoal. Né? Então, nas empresas, mais ainda, porque se carrega em valor de ativo e em carga um valor muito alto. Né? Existem segmentos que trafegam pelo Brasil aí com mais de 2 milhões de reais entre ativos e cargas. Né? Então, a gente já concebeu um Adiante que hoje tem quase 4 mil ativos, com a filosofia de ter 100% dos ativos com telemática. Já sai de fábrica, esse é o padrão. Então, as carretas, as máquinas, os caminhões, a gente adotou as soluções dos fabricantes, justamente para ter o dado mais fino possível, a gente não ter os problemas de instalações, porque já vem nativo na construção do caminhão, né? E a Mercedes é um grande parceiro. Hoje a gente tem uma frota de mais de 600 ativos só com Mercedes, todos com telemetria, e a gente conseguiu fazer um feito, né? Não sei se outras empresas conseguiram, mas a gente se integrou com a Mercedes. Então as APIs, né, que eles utilizam para gerir o Flipboard, a gente se conectou. E assim a gente faz com todas as outras soluções. Daniel, deixa eu te interromper. Explica o que é a API aqui okay. para a turma não ficar com dúvida. Tá bom. Imagina esse pacote de dados que de 2 em 2 minutos, através de um... Está gerando dados. Está andando dados. Ali o caminhão Mercedes. A velocidade, todo o modo de condução do motorista, é um pacotinho de dados, igual uma mensagem no WhatsApp que a gente manda, que pum, aparece para eles, direto do caminhão. E aí a gente criou um corredor digital. Uma interface. Que já vem direto. E aí a gente consome direto para o nosso sistema.
E aí hoje, se um cliente tem 5 marcas lá dentro, tem a Randon, tem a Mercedes, na frota dele, a gente consegue jogar isso tudo num mapa só, consegue jogar isso numa visão só, com esse formato da integração dos dados. E aí a gente começa a trabalhar todos esses pilares que o Walter falou. A segurança, a produtividade do caminhão, ou seja, se ele está parado, se ele está andando, se está demorando muito para descarregar e carregar, a parte toda de custos, então lá quanto que está consumindo de combustível, e a gente vai transformando isso em ferramentas para os clientes tomarem decisões. Qual motorista que está gastando mais combustível, qual motorista que está andando mais perigosamente, e aí a gente vai trabalhando para que ele melhore a operação dele. Mas deixa eu voltar então uns 2, 3 passos ainda antes. Eu já entendi onde nós vamos chegar. Nós vamos chegar em benefícios para o cliente, exato, poder melhor usar a frota dele. Mas, Walter, deixa eu explorar aí aonde nasce isso dentro da Mercedes, né? Tu já falaste que nasce de uma consciência, que precisa melhorar a segurança, a questão de ESG, etc. Certo. Mas como é que isso acontece dentro da Mercedes, assim? Vem alguém que diz, cara, agora nós vamos fazer isto, aquilo, ou é um desenvolvimento aqui do Brasil que influenciou lá fora? Vamos lá. Conta Mercedes, um pouco esses bastidores. Aí a gente começa já bem na base, que é o propósito da Mercedes, né? Então, Mercedes-Benz Caminhões e Ônibus, como parte da Daimler Global, a gente tem um propósito que é atuar para todos que movem o mundo, tá? E a gente quer estar na liderança dessa mobilidade sustentável. E aí em todos os aspectos que falam de tecnologia e que falam de inovação. Então, a gente vai focar aqui muito telemetria, né? Mas a gente sabe que a Mercedes atua, né, no desenvolvimento de veículos elétricos, no desenvolvimento de veículos é uma parte, autônomos, né? A telemetria é uma parte. Quando a gente fala, né, de ajudar todos que movem o mundo, essa questão que o Daniel comentou bem da transformação digital é uma coisa que tem que acontecer em todas as empresas, mas não é simples. Né? Então, a gente trabalha nas nossas próprias empresas a transformação digital, mas a gente trabalha para levar essa transformação digital para os nossos clientes. Através das soluções. Isso, e aí vem as soluções digitais. Então, o Fleetboard, né, a gente já falou um pouquinho que ele é a gestão de frota, né, a questão da segurança, sustentabilidade, eficiência operacional, mas a gente tem também o Mercedes-Benz Uptime, onde a gente vai trabalhar a gestão de manutenção. Tá, o que ele traz de diferente? Ele traz de diferente que, através da telemetria do caminhão, ele pega e antecipa, ou ele vai monitorando falhas, e ele traz para um cockpit, né, para uma torre de controle, as informações que ajudam o gestor de manutenção a antecipar possíveis quebras. Ou uma troca de peça. Ou troca de peça e tudo mais, mas atuar de forma preditiva, né? Não é só essas soluções. A Mercedes-Benz ela tem um pacote de soluções bem completo. Então, para citar alguns, o Fleet Green, onde a gente vai ajudar o cliente, junto com as informações do Fleetboard, a converter em crédito de carbono. A gente tem uma torre de controle interna também da Mercedes, onde a gente vai ajudar o cliente a aumentar a disponibilidade dos veículos, na medida em que a gente, junto com os nossos concessionários, a gente trabalha para reduzir aquele tempo de parada de veículo no concessionário. Perfeito. O próprio concessionário é uma ferramenta. Então, ele sai também dessa esfera. E isso é legal, né? Porque a tecnologia ela é integrada com o nosso ambiente, o mundo real, que é humanizado. Então, a solução ela sai também desse universo que é puro tecnológico e ele vai passar ali pela atuação do concessionário, que tem uma atuação consultiva. Ele conversa com o cliente para ajudar o cliente a utilizar, fazer o melhor uso dos dados e assim completar... É quase uma consultoria, ele continua fazendo uma consultoria, vocês fazem uma consultoria, né? É chamada Conectados, né? Então os nossos concessionários, através do Conectados, fazem essa consultoria para o cliente que faz ele aproveitar o melhor das ferramentas. Mas essa é uma tendência que não é só provavelmente a Mercedes, são todas as fabricantes de caminhões, todas de carretas estão indo para a mesma direção, porque isso se mostra mais do que tudo uma necessidade, né, para a gente poder fazer. Walter, eu vou aqui explorar um pouco o Daniel. Daniel,
pela tua experiência, né, que é um consolidador de todas essas marcas, de todos esses sistemas, como é que monta esse quebra-cabeça? Como é que tu transforma e cria uma torre de controle? Porque são sistemas diferentes, provavelmente tecnologias até são similares, mas a forma de pensar o Flipboard, a forma de pensar o nosso Randon Smart, né, que está nas carretas Randon, é diferente. Consegue ter uma linguagem comum para fazer essa conexão? Como é que funciona isso? Né? Eu acho que a primeira estratégia... Eu sei que consegue porque eu vejo a torre de controle da Adiante e tá tudo ali, diferentes marcas, diferentes, né, produtos, mas como é que faz isso acontecer, né? Sim, acho que a primeira estratégia nossa foi colocar o cliente realmente no centro da problemática toda ou da solucionática, né? Então a gente ouviu os clientes, as necessidades, as dores, aquilo que era importante para eles, e ao invés de ficar pensando numa salinha sozinho, num monte de coisa, a gente foi muito objetivo nessas visões para que eles consigam tomar as decisões no dia a dia, de forma prática, simples, né? O cliente não quer ficar entrando no sistema, gerando relatório, fazendo um gráfico, dando 3 pulinhos lá para poder tomar cada decisão. Ele quer um negócio online, olhando para frente. E que já vai apontando prioridades, né? Primeiro isso, olha para isso, depois... vermelho, amarelo para ele. O que está verde ele nem vai olhar, porque colocou a regra ali, se está verde é porque está dentro da regra. Então a gente simplificou essa visão para o cliente. Acho que foi a primeira arquitetura que a gente teve que parar para pensar. Depois disso, tem toda a tecnologia por detrás. Mas ele, né, que é responsável de ver o que está amarelo e vermelho e tomar uma ação... Ou vamos pegar o exemplo da Adiante, a Adiante se antecipa e avisa que está... Não, então, aí isso é um dos grandes diferenciais da nossa torre, é que a gente faz um processo ativo. Então a gente, quando vai nascer com o cliente, a gente parametriza tudo para ele que é vermelho e amarelo, que ele quer que chegue nele, e faz isso chegar online para ele, no WhatsApp dele, no e-mail dele, e aí ele consegue agir assim, eu vou contratar a Adiante também para monitorar carros e frotas. É isso aí, mas acho que o segredo está aí. A gente não dá um monte de dados, a gente dá informação organizada para se tomar decisões relevantes para o negócio. Porque senão... Mas então a Adiante, Walter, me desculpa aqui, Daniel, não é uma empresa só de locação. Não, a Adiante ela hoje... vai muito além da locação. Exato. Hoje, a Adiante se posiciona como uma empresa de tecnologia que, através da locação, gera aumento de produtividade, aumento de segurança, redução de custo, redução de emissão de carbono e a melhor eficiência operacional que tem no mercado. A nossa filosofia a gente chama de Torre 10. Para cada pilar desse, o cliente ele tem que melhorar em 10% o que ele já tem hoje. Depois que ele melhorou em 10%... 10% de eficiência, de produtividade, 10%, de redução de consumo. Exato. A primeira coisa que ele tem que fazer, com essa gestão da Adiante, ele tem que conseguir fazer a operação que ele fazia com 10% menos de ativos. Perfeito. Se eu tinha 100 caminhões, eu vou ter que conseguir escoar aquela mesma tonelada com 10% menos de ativo. Com 9. Aí depois... Com 90. Exato. Aí depois, se ele gasta 100 mil reais de combustível por mês, ele tem que gastar 90. Se ele tem tantos incidentes no ano, ele tem que ter 10% a menos. E aí, depois que a gente chegou nesse 10%, a nossa crença que ele tem o potencial de chegar em até 30%. E a gente monitora isso com os clientes. Mas ele tem que cumprir etapas. Ele tem que primeiro buscar os 10 para paulatinamente criar uma maturidade. É uma mudança de cultura diária. Isso eu percebo muito bem, assim, né? Porque nós, como Randon Corp, como Hands, temos acompanhado, Walter, que assim mudou, né, o mundo de transporte e logística dos nossos clientes, né? E eles estão mais exigentes, é isso que tu está falando, né, Daniel? Não adianta tu mandar um relatório só mostrando que está amarelo e vermelho, né? Ele quer que tu ligue para ele, ou que tu avise ele, ó, vai ficar vermelho, vai ficar amarelo, já faz isso, faz aquilo, porque o foco do cliente cada vez mais é estar com o cliente dele, né? É atender aquilo ali, né?
falando na prática, o que o Walter falou, Exatamente. o Flipboard tem uma outra solução, um outro módulo que é o Uptime, que justamente dá os alertas de falha. Então, aquilo que está lá no painel do motorista, no Aparece caminhão, para ti. aparece para a gente. Então, se tem uma temperatura que está elevando, um vazamento de óleo, algum problema com os freios, aparece para o nosso time. Esse é o preditivo. Então, antes do caminhão parar numa rodovia com uma carga perigosa por problema de freio, a gente está vendo isso. E a gente liga ativamente, sem o cliente ver. Isso é excelente, né, gente? Né? E assim, acaba sendo até uma segurança a mais para o cliente, porque nesse aspecto a gente tem uma redundância. Porque a Mercedes também, ela monitora os eventos do Mercedes-Benz Trucks Uptime, tá? E aí eles têm 3 níveis de severidade. Então tem eventos onde a atuação é mais do cliente e aí fica como uma orientação para o cliente. Porque o risco é menor se acontecer alguma coisa. Exatamente. Tem eventos que aí ele já pode ocasionar futuramente, né, mas num período breve, uma falha em componentes. E aí, tanto a Adiante faz uso, né, como vocês captam essas informações através da torre de controle, vocês fazem uso, mas também os nossos concessionários fazem essa atuação de chamada do cliente, né, para que o cliente previna aquela situação. E tem situações mais severas ainda, onde a gente, em função de medição de temperatura de determinadas linhas, medição, monitoramento da pressão, a gente combina aquelas informações. Se a gente chega à conclusão que aquela falha é mais severa, a gente pede para o cliente, ou se encaminha para o concessionário mais próximo, ou então para imediatamente, que a gente vai aí buscar você, dar uma assistência para você, para evitar um breakdown, uma situação de falha maior. Então, a Mercedes ela também faz essa atuação ativa, através do nosso serviço 24 horas. Para quê? Para que o cliente tenha a menor dor de cabeça possível. E o que muda, Walter, entre fazer isso direto com o cliente, que é o teu cliente 24 horas, a tua assistência, e fazer isso através de uma Adiante? Para a Mercedes, muda alguma coisa? O processo é o mesmo? Tem um aprendizado diferente? Como é que tu enxerga isso? O que eu entendo, né, e aí eu vou falar um pouquinho até da relação com a Adiante, né? O que eu entendo é que a gente soma forças. Né? Então, no final das contas, o que a gente vai ter? A gente vai ter o cliente passando maior tempo com aquele ativo dele rodando, né? Perfeito. E diminuindo a questão de indisponibilidade, diminuindo custos, né, que ele poderia ter por conta de uma manutenção mais severa. Então, eu vejo que a gente soma forças, né? E aí... Que tem 2 olhares Exato. preocupados exatamente com a mesma isso. intenção de proteger aquele cliente e de entregar o melhor, né, em reduções para aquele cliente. Isso é um poder assim, da relação que a gente criou de somar os talentos. Né? Isso é uma coisa nova, né, Daniel e Walter? Por isso que eu estou atiçando aqui na pergunta, porque antigamente a Mercedes faria lá o seu sistema, disponibiliza para o cliente, né? Daqui a pouco adiante, usa, não usa, e vocês decidiram se juntar, unir forças e entregar, de repente, ainda algo mais completo, mais robusto, né? Sim. Isso é uma mudança de mentalidade. No final do dia, a gente está falando que essas grandes empresas, seja a Adiante, através da Hands, a Mercedes, elas entenderam que não se faz mais nada sozinho, né? Que quando a gente trabalha juntos, a condição que a gente tem de entregar para o nosso cliente uma melhor solução, ela aumenta exponencialmente, né? Exato, é isso? Exato. A gente, o número de horas que tem lá e o time dedicado da Mercedes que está ali desenvolvendo 24 horas a melhoria contínua de toda essa solução, a gente tem um time aqui também focado nisso. Então a gente soma esses esforços, tem uma série de novas features aí que a gente alimenta eles pedindo e que nas próximas versões terão, e a gente vai voltando isso para os clientes como um serviço diferenciado com o somatório da entrega dos dois, né? Agora eu vou fazer uma pergunta para os dois, tá? Mas que eu acho que é o que está na cabeça de quem está nos ouvindo aqui. Isso tudo não vai ser mais caro? Isso tudo não se transforma em viável? O cliente pode dizer assim, eu não preciso disso. Como é que é a cabeça do nosso cliente aqui, nosso telespectador que está nos ouvindo aqui e pode estar pensando assim, mas isso aqui vai ter um custo, isso vai ser muito caro. Como é que vocês responderiam para eles aqui?
Tá. Pela ótica dos dois, da Adiante e da Mercedes. Né? Certo. Não, Botei vocês numa sinuca de bico. Não, tem uma resposta boa. Então, vamos lá. Eu acho que a gente já comentou aqui que o mercado, de uma certa forma, ele vem pedindo isso cada vez mais, tá? Porque... Não estamos empurrando, então. Não estamos empurrando. É algo que está sendo solicitado, está sendo puxado pelo mercado. O mercado está cada vez mais exigente, né? Então, se você olhar os transportadores, eles têm que atuar cada vez mais com prazos fixados ali, a tolerância para atrasos é cada vez menor, né? Toda a pressão por redução de custos e de que maneira que eles conseguem atender essa que é uma demanda que vem do próprio mercado, que vem das próprias transportadoras. E aí é onde a tecnologia entra como uma solução. Né? Então, quando a gente fala se esse investimento ele compensa ou não compensa, o que a gente tem por experiência nos clientes é que compensa. Na medida em que você, por exemplo, você consegue avaliar... ter o cliente São Tomé lá, que ele precisa ver para crer essa redução e essa compensação ou não. Então, todos já têm essa consciência? Não, são níveis diferentes, né? E aí por isso que a nossa conversa com o cliente... Por isso que também é interessante, né? A Mercedes, ela faz experimentação com os clientes e aí dessa experimentação os clientes vêm para cada tamanho, para cada porte de cliente, ele consegue se adaptar ali ao uso da ferramenta. Então, por exemplo, alguns clientes eles vão utilizar mais os relatórios, eles recebem os relatórios mais mastigados, né, clientes menores, e isso já ajuda eles no dia a dia e faz com que eles tenham essa adesão a essa transformação digital. Tem clientes que já têm uma estrutura de gestão de frota. E aí esses, né, quando a gente chega com toda a nossa interface, por exemplo, o portal do Flipboard, a gente está trabalhando para renovar o portal, então a gente chama de novo portal Flipboard, onde a interface web ela já está mais amigável. E já que a gente vai falar de tecnologia, né, e bastidores dos bastidores, né? Então, a interface web é aquilo que aparece para o cliente, mas por trás tem muito investimento em computação na nuvem, que deixa todo o processamento mais rápido. Tem um investimento na própria tecnologia do caminhão, que agora os nossos caminhões, eles conseguem fazer uma comunicação em stream. Stream é o que a gente escuta falar de vídeo, né? Quando a gente está assistindo em casa, tal. É o fluxo de dados contínuo, mas que quando a gente traz isso para o dia a dia da transportadora, significa o quê? Que ele vai ter as informações mais em tempo real, tá? Por exemplo, o monitoramento ou a posição do veículo no mapa, ele passa a ser atualizado com uma frequência maior, e aí quando surge um evento, essa informação ela chega mais rápida, através de um alerta, de uma notificação, e possibilita que, utilizando o suporte das torres de controle ou o próprio cliente, ele atue mais rapidamente. Né? Então, ele sai de uma posição de reagir para uma posição de se antecipar às situações. Entendi. Então, tudo isso agrega um valor que aí suplanta a questão do investimento que precisa ser feito. E tu, Daniel, o que tu somaria ao que o Walter já trouxe aqui? O que a gente fez, né? Eu estou tentando convencer aqui o nosso cliente que o negócio para de pé, e muito mais do que parar de pé, ele vai trazer uma redução importante, né, de custos e de segurança, e ganhos de segurança. Né? Exato. A gente se aprofundou muito nesse modelo da torre de controle ativa. Então, a gente banca, independente se o cliente quer ou não, a telemetria, pela certeza que a gente tem da redução de custos que ele vai ter. A alocação, ela representa dentro do custo total da logística do cliente entre 18% a 25%. Ou seja, tem 75% de outros custos. Que está entre o ponto A e o ponto B. Exato, no combustível, no seguro, no pneu, na manutenção. E todos os 5 pilares que a gente faz a gestão da torre e através da telemetria desse investimento, a gente consegue reduzir aquele 10% até 30%. Então, ele consegue pagar muitas vezes, né, o custo, o investimento dessa tecnologia. Adiante, para se posicionar no mercado e realmente mostrar uma entrega superior e o potencial de todo o negócio de locação
nesse novo modelo, passando o que é o futuro da mobilidade, a gente resolveu investir nisso, independente se o cliente quer ou não, e a gente está aferindo. Hoje, globalmente, dos nossos 60 clientes, a gente consegue reduzir em até 6 meses de operação cerca de 18% esses custos totais que o cliente tem. Então a gente mostra que a conta se paga, desenvolve a cultura e isso cria transformações dentro do modelo de gestão do cliente. Muito bom. E bate com os números que a gente tem, tá? De redução de 18% dos custos, né, em geral. Então começa pelo diesel, na medida em que tem uma condução mais econômica, né? Mas passa também pelos custos de manutenção, na medida que você vai evitando o desgaste do caminhão e as quebras. E Walter, se tu vai somar isso ainda às outras tecnologias que tu falou que a Mercedes está trabalhando, eletrificação e tudo, esse combo se transforma em algo muito atraente, né? Exatamente. Porque a gente está falando aqui de uma partezinha, né, da telemetria, etc. Mas a substituição de combustíveis, a eletrificação, né? Materiais inteligentes, então tem muita coisa aqui para eu fiquei pensando enquanto vocês estavam respondendo assim, qual é a diferença então, porque hoje como Rendes a gente não está tomando partido aqui, tá? A gente hoje ajuda a comprar um Mercedes direto, né, financiar, como a gente ajuda a alocar um Mercedes através da Adiante na locação. Então nós, como Rendes, queremos entregar para o nosso cliente aquilo que ele entende que é melhor. Mas eu estou entendendo que tem uma diferença entre ir direto, ter diretamente esse serviço e ter através de uma locação. Porque o cliente que vai comprar, financiar um caminhão Mercedes, ele vai ter todos esses dados, mas ele vai ter que ter uma certa independência ou estrutura para poder analisar e transformar isso. Na locação ele já traz um penso e mais uma camada de consultoria, vamos dizer assim, através de uma torre, etc. Ou eu estou fazendo errado essa minha análise? Os dois entregam na mesma... Os dois acabam atuando na consultoria, né, na medida em que a Mercedes também tem uma torre de controle e também atua através dos concessionários. E ele acessa a tua torre de controle. Isso. A nossa torre de controle hoje ela não é disponibilizada para o cliente. Okay. A gente utiliza a torre de controle onde a gente faz o monitoramento e aí a gente trabalha junto com os concessionários para redução do tempo de veículo parado, né? Ou seja, aumentar a disponibilidade física dos veículos. Mas a consultoria, principalmente a consultoria para desempenho, né, que a gente faz através do Conectados com os concessionários, ela se soma, como eu falei, ela se soma a essa atenção que é dada pela Adiante. A gente tem dentro dos nossos portfólios de soluções treinamentos, né, treinamentos de condução para os clientes. Então, quando a gente verifica a necessidade, o próprio concessionário ele pode dar o treinamento ou com auxílio da fábrica, dar o treinamento para os motoristas, né, para os operadores, para tirar o maior proveito de toda a tecnologia embarcada no caminhão. E assim ela acaba complementando, né? Então, Entendi. A Mercedes também atuando para levar essa consultoria para os clientes. Como o Daniel bem falou, a gente tem a consciência que não basta jogar os dados para os clientes. O que mais a gente tem hoje em dia eles a utilizar de tudo que é lado, né? Se a gente não ajudar a como processar tudo isso, vai ser só um dado, né? Ele não vai só um dado. Ele não vai se transformar em valor, né? Exatamente. Tem algumas coisinhas a mais que a gente tem trabalhado aqui e tem dado certo, né? Que a gente hoje tem um portal do cliente onde ele consegue, ele vê a torre que eu estou entregando da operação dele. A gente montou um tradutor via inteligência artificial de todos os dados que estão na torre no formato de telejornal. Então o cliente consegue, além do WhatsApp, consegue escutar tudo que está acontecendo na operação dele. De uma forma super amigável, assim. No bolso dele, ele está indo para o trabalho, ele pode botar lá o jornal da operação dele, ele vai saber exatamente o que está acontecendo com esses 5 pilares e quem que ele tem que apertar o botão lá ou não. E, por último, agora, a gente começou um MVP onde a gente está levando ao motorista a torre dele. Ele dirigindo o caminhão, como que está sendo a performance dele.
para ele se autogerir e a gente conseguir ter uma velocidade do resultado mais rápida. Então, ao invés de depender de um gestor de frota ou 5 pessoas... Que vai analisar, vai sentar com ele, conversar, ele já tem... Se ele tiver 50 motoristas, 100 motoristas, são 100 agentes agindo online sobre cada um dos pilares, né? Então, acho que o segredo disso tudo, para não ficar um monte de dados, é a gente fazer o que chegue de uma forma mais simples, do jeito que o cliente quiser, ouvindo, vendo, né, assim por diante. Que legal isso aqui. Eu quero mudar um pouco agora o tom aqui da nossa conversa, porque eu estou percebendo outra coisa aqui super importante que acho que vai fazer muito sentido falar com a nossa audiência aqui. A gente tem percebido, não é só a relação Adiante-Mercedes, é Mercedes com outras empresas, Adiante com outras empresas, que um fator de sucesso hoje em dia para a gente poder fazer essa entrega com maior valor é trabalhar alavancado em alianças, parcerias, com startups, né? Eu tenho defendido muito isso. Nós na Hands, na Randon Corp, a gente fala muito que a Hands é um grande ecossistema. Ela tem 8 empresas que são do grupo Randon Corp, da Hands, mas ela trabalha com infinitas startups, trabalha em parceria com a Mercedes, trabalha em parceria com outras empresas. E isso tem sido, no meu ponto de vista, o diferencial da proposta da nossa plataforma de soluções, Walter, que hoje já tem mais de 40 soluções, e parte dessas soluções, né, que a gente fala assim, de financeiras e serviços, não somos nem nós que estamos entregando. Nós estamos entregando através de parceiros. Uma que a gente fala muito aqui, né, o Daniel sabe, eu uso muito, a gente, montou a solução de locação. Loca o caminhão, loca a carreta, mas o nosso cliente pediu, tu não pode locar o motorista? Tu não pode locar o chapa, né? E nós, dentro do nosso core, assim, vamos dizer assim, daquilo que a gente sabe fazer, talvez não é a nossa maior vocação. Mas nós temos uma startup investida nossa, chamada Motorista PX, que faz exatamente isso. E aí a gente aciona a Motorista PX, mas para o cliente, quem está entregando é a Hands, é a Adiante como um todo, né? Eu queria que vocês explorassem esse ponto. Isso é uma verdade para vocês? Vocês estão enxergando uma forma diferente de se fazer as coisas, que é muito mais rápida, muito mais inteligente, muito mais eficaz? Ou ainda isso é para poucos que estão conseguindo enxergar isso, né? Porque aqui a gente tem empresas de ponta, né? Bom, essa questão de parcerias e alianças, ela é fundamental, né? Porque uma empresa, ela pode até ter ambição, mas ela não vai conseguir resolver tudo e resolver todas as dores, né? Então a Mercedes, ela também trabalha, né? E a gente tem algumas atividades junto com aceleradoras de startups, né? E aí a gente apadrinha também projetos de startups, onde a gente pode fazer esse desenvolvimento e acelerar os MVPs, né? Acelerar os pilotos para que a gente tenha inovação e traga soluções. A gente trabalha com a questão de desenvolvimento rápido, né, e desenvolvimento ágil, porque a gente acredita que essas parcerias, de fato, elas ajudam no nosso ambiente a trazer as soluções na velocidade adequada para o nosso mercado. Sim. Né, Walter, porque tu que é um cara que vem de engenharia, que conhece dessa parte, muitas vezes a gente se apegava demais a uma solução, né? E o que tu está dizendo, esses métodos ágeis, vai lá, testa, vê se faz sentido para o cliente, Exatamente. Se aquilo tem valor, se não já... Se não dá certo, já abandona, né? Tem uma questão de desapego. E para ter essa velocidade e tempo de chegar rápido no cliente com essas propostas, tu precisa ter parcerias e alianças, porque se tu tentar resolver, né, Daniel, tudo dentro de casa sozinho, vai demorar mais. Talvez até tu consiga, né? Mas vai demorar mais. Perde o timing. Uma logística, geralmente, se tem de 10 a 14 fornecedores para você conseguir movimentar uma carga. Entre quem fornece... Como é que é? 10 a 14? Dependendo da operação, quanto mais de risco ela for, você tem mais fornecedores envolvidos que vão fornecer alguma solução. Quem vai fazer a manutenção é o cara do pneu, é a seguradora, é quem abastece, é o meio de pagamento. Quando você soma isso tudo,
um embarcador, um transportador, ele tem que ter 13, 14, 10 fornecedores trabalhando para ele. São faturas, são prestações de contas e tudo tem que ser gerido. Então hoje o mercado ele quer cada vez mais uma solução única. O conceito de plataforma, de você conseguir resolver todas as suas dores com um único ecossistema, eu acho que é para isso que o mercado está puxando a gente. A gente fez um projeto para um grande e-commerce, de uma mudança disruptiva de mindset que ele pediu para a gente, deu carta branca, a gente estudou durante 30 dias a operação e a gente entrou com uma solução de construir um posto dentro de 2 centros de distribuição de combustível, reduzimos em 30 centavos o litro que estava dentro da composição do frete dele, a gente entrou com a solução inteira da manutenção 30 coletiva. 30 centavos por litro. Por litro. Pô, isso é uma economia enorme. Exato. E outra coisa, o posto mais próximo da base dele estava a 10 quilômetros. A gente botou o posto lá dentro. Na volta da operação, já abastece, já está pronto para coletar e sair. A gente entrou com motorista PX, a gente entrou com uma transportadora digital, e a gente entrou com os nossos ativos, manutenção preventiva, corretiva e pneus, e entramos com o meio de pagamento e a gestão de combustível e pedágio. Numa solução toda integrada para eles, a redução de 35% no custo de frete dele atual, um índice de disponibilidade lá em cima. Então, assim, tá fácil agora trabalhar em transporte logístico. A gente conhece os parceiros aqui. Agora, eu agregaria, né? A gente tem situações nessa de levar a solução até o cliente, a gente tem o que a gente chama de serviço dedicado. Né, onde quando precisa da manutenção, os mecânicos do concessionário eles vão até o cliente. Se o cliente tem uma estrutura, ele consegue atuar ali com a mão de obra do concessionário. Não precisa então, nessa solução completa, já vamos agregar o serviço dedicado da Mercedes. Já surgiu aqui mais... Já viram algo... Nessa operação, a gente está vendo com a Mercedes na solução de frotas e a Mercedes ia colocar os mecânicos, todos dela, operando lá dentro do cliente. Então, realmente é uma solução combinada de parceria e a gente já vem fazendo muito isso. Né? Eu acho que a mensagem principal, e aqui eu vou me dirigir ao nosso público aqui, se vocês me permitem, escutando tudo isso, né, a riqueza desses detalhes, tudo que está por trás, né, de um sistema que a Mercedes coloca dentro dos seus caminhões, de uma entrega que a Diante faz através da sua torre de controle, torna o que a gente fala na Hands o difícil fácil, né? A gente, além de estar trazendo segurança, além de estar trazendo redução, a gente está trazendo isso cada vez mais fácil. Então, se ainda você é um pouco cético, né, em relação à tecnologia, e a gente sabe que a tecnologia, para muitos ainda, assusta, né? A tecnologia gera assim, um certo... será que é isso mesmo? Será que é tudo isso? Gente, testem. Hoje nunca foi tão fácil, né, se aproximar e ter esses sistemas como o da Mercedes, uma alocação através da Diante com uma torre de controle, e você poder comparar entre o que você faz hoje, né, e como você poderia estar fazendo isso. Então, a melhor forma de reduzir o ceticismo é testa, vai lá, faz pequeno, né? A gente fala muito isso no mundo das startups, e a própria Hands, né, que a gente vem falando muito nos outros episódios. A Hands, ela nasceu dessa forma de pensamento. Nós tínhamos dentro da Randon Corp um consórcio para carretas Randon e um banco para financiar carretas Randon. E hoje nós temos uma plataforma com mais de 40 soluções financeiras e serviços para transporte e logística, mas não se limitando a transporte e logística, Walter, inclusive para outros segmentos, como agro, mercado de reposição. E isso nasceu dessa mudança de mentalidade. Primeiro, não vamos tentar fazer tudo sozinho. Se nós tentar fazer tudo sozinho, vocês já falaram, nós vamos chegar atrasado. Até podemos, né, chegar com a melhor solução, mas talvez a gente vai chegar 1, 2 anos depois do que deveria chegar. Sim. Segundo, conecta, né, faz essa construção coletiva. E a Hands, ela, para mim, hoje... ela se diferencia no mercado por ser essa plataforma que mudou primeiro a mentalidade, Walter, Daniel. Depois tu vai acoplando, né, aquilo que o cliente é o teu grande farol. O cliente é que acaba direcionando qual é a próxima solução que tu precisa entregar.
E eu sou de uma época, né, como executivo mais tradicional, aí 3 décadas como executivo, Walter, vocês são mais novos, que a gente aprendeu muito na indústria, nesses segmentos, a criar uma solução que a gente achava excepcional e convencer o cliente a usar aquela solução, né? Meio que a gente tendo até uma certa soberba, assim, pô, cliente, o que tu precisa é isso. Talvez até o cliente muitas vezes não saiba tudo que ele precisa. Mas esse caminho contrário de chegar no cliente, entender a dor dele e ele ser o farol para criar as novas soluções, isso muda toda a dinâmica, Daniel, Walter. Faz sentido isso para vocês? Porque eu estou vendo isso acontecer todos os dias, né? Dentro da Randon Corp, da Hands. Né? Faz sentido totalmente, né? É a questão de você ser flexível, ser adaptável, né? Aquilo que a gente falou, que a nossa ferramenta digital, o exemplo do Flipboard, ele atende todos os portes e clientes de forma diferente, né? Então, o cliente maior, ele vai fazer o uso da API e ele vai poder fazer a customização que ele quiser. E a Mercedes apoia, e a Mercedes fomenta isso, por quê? Porque a gente quer ver a pessoa que está transportando lá no final sendo bem atendida. Eu acho que porque tu está realmente preocupado com o cliente. Exato. Por isso que tu está customizando, porque se ele tem condição de avançar de um jeito, ajuda ele a avançar desse jeito. Isso. Se ele não tem condição, entrega. E aquele que não consegue ainda usar essa questão customizada, porque ele precisa de uma estrutura de TI mais robusta e tudo mais, aí a gente vem com um portal moderno, né? Através desse portal ele pode customizar, mas usando ferramentas mais simples, né? Que é coisa mais amigável para ele utilizar. Então a gente pensa nisso também. Aquele que não tem também essa estrutura, ele pode usar as informações que chegam através do relatório, através do... Então, assim, a gente pensa em toda a cadeia, né? Mas o que eu acho interessante, aí vem dessa questão da parceria, né? Que a gente constrói com a Hands, com a Adiante. Eu acho que um dos segredos do sucesso é que a gente enxerga, assim, os mesmos objetivos, né? Então, são empresas que estão preocupadas em atender o cliente, empresas que estão preocupadas em transformar dados em valor. Perfeito. Né? E a partir dessa sinergia, as coisas elas começam a acontecer. Se o propósito é comum, a gente vai descobrindo depois o que fazer e entregar. Exato. Né? Eu acho que a gente vive um mundo que mudou a entrega e a oferta de valor. A gente vive um mundo onde o cliente quer uma experiência fluida, quer uma digitalização dessa jornada para ele conseguir fazer mais com menos e melhor. Né? Então, ouvindo o cliente e imergindo no mundo dele, eu acho que a gente atalha muita coisa, gasta menos dinheiro e é mais assertivo na entrega. Né? Que legal. Gente, eu ficaria aqui mais 1 hora conversando com vocês, porque esse assunto, para mim, ele é fascinante, né? Porque ele não envolve só tecnologia. Para mim, a tecnologia, nisso tudo que a gente falou, é um meio, porque se não tivesse uma mudança de mentalidade das nossas organizações, das nossas empresas, uma maior exigência do cliente também em relação ao que ele espera dos serviços que nós fornecemos, a tecnologia sozinha não resolveria isso. Mas a tecnologia é importante, porque sem a tecnologia a gente também não conseguiria produzir essas soluções. Mas eu preciso finalizar, eu preciso avançar, mas eu acho que, Walter, de forma assim, de coração, muito obrigado, assim, né? Foi uma aula aqui, Daniel. Vocês conseguiram trazer, o propósito desse episódio era trazer um pouco desses bastidores, desmistificar um pouco isso, tirar um pouco do ceticismo, né? E que bom que vocês conseguiram trazer exemplos reais, né? Que conseguiram materializar para nós isso aí. E para nós aqui, né, para os próximos episódios, nós vamos continuar investindo em explicar o que é Hands, né? Quando a gente sai, como eu falei, de um banco de montadora, de um consórcio de carretas, por uma plataforma de soluções, não é fácil entender isso. Não é fácil entender a Hands num primeiro momento, e é por isso que existe o Traçando Rotas, né? Uhum. E a Hands, ela tem esse objetivo. É botar o cliente no centro, entender as principais dores, priorizar, não dá para atender todas, né? E ter esse portfólio. Então, a gente termina por aqui o episódio de hoje. Gente, muito obrigado pela participação de vocês, quem está ouvindo, né, em qualquer horário aqui. Falamos hoje muito, só para fazer um resumo, a gente falou muito do nosso braço da Hands de locação e gestão de frotas. A gente entendeu que não é só locação.
É muito mais que locação, né, Daniel? É entregar um melhor custo, uma melhor operação, uma maior segurança. Mas nós vamos explorar mais ainda nos próximos episódios a questão de inovação e tecnologia, que é um pouco desse final aqui, que tudo isso está exigindo da sua empresa, como da Randon Corp, da Hands, da Mercedes, uma forma diferente de pensar das suas lideranças, uma alfabetização digital. E a gente, como Hands, também quer te acompanhar nessa jornada. A gente quer te ajudar a fazer aquilo que a gente está tendo que fazer. O Walter falou isso ali no início, né? A transformação, ela começa dentro de casa, né? Para depois poder entregar essa solução. E a gente quer ajudar você a também fazer essa caminhada. Mas vamos aguardar os próximos episódios, tá bom, gente? Muito obrigado e nos vemos aí em outros episódios.